Hola, soy Marcos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vocês estão no lugar certo, sim. Hoje é aula especial de espanhol para a gente comemorar essa semana. Há um tempão a gente já teve uma aula de espanhol e hoje a gente vai retomar aquela aula de espanhol e a gente vai aprender um monte de outras coisas, tá bom? Eu abri esta aula falando olá. Olá. Se vocês quiserem, vocês podem repetir comigo, tá bom? Ou depois que eu falar. Em português, a gente fala olá. Em espanhol, não é olá, é olá. A sílaba mais forte está no O. Então vamos tentar mais uma vez? Olá. Tá bom? E uma coisa muito interessante que a gente tem em espanhol é que a gente coloca o ponto de exclamação no final, como em português, só que a gente coloca no início, só que de ponta cabeça. Por quê? A gente já começa a ler e a gente já vê o tipo de entonação, que é a altura da voz, que a gente já vai colocar naquela palavra. Então eu olho para vocês e eu falo olá, tá bom? Que é o nosso oi, o nosso olá, tá bom? Então, naquela aula, a gente tinha aprendido que quando a gente se encontra com alguém de manhã, a gente fala buenos dias. Vamos escutar e repetir? Buenos dias. Atenção, que em espanhol a gente não fala de, como aqui em São Paulo. A gente fala de. Buenos dias. Tá? Ele é de verdade. Tá? Então, buenos dias, que é o nosso bom dia. Tá? Se nós estivermos no período da tarde, a gente não vai falar buenos dias. A gente vai falar buenas tardes. Né? Ó, buenas tardes. O R a gente vibra. Tá? Ele é R de verdade. É como se eu estivesse acelerando uma motocicleta. Então, buenas tardes. Eu estou exagerando, tá? Então a gente fala buenas tardes, buenas tardes, buenos dias, buenas tardes. E se for à noite, o que nós diremos? Buenas noches. Buenas noches. Tá? Eu não vou falar noches, não, hein? Noches vai ficar muito feio, hein? Então, buenas noches. Noches. Tá? Então, aí, vamos imaginar que eu tenho alguém aqui, eu estou conversando com um amigo e eu quero me apresentar. Eu chego e falo, me llamo Marcos. Me llamo Marcos. Olha que interessante, em espanhol a gente tem isso daqui que é uma letra, que é o LL. E eu posso pronunciar como LH. Me llamo Marcos. Aí vamos imaginar que você está aí do outro lado da câmera e eu quero saber o seu nome. Eu viro para você e pergunto, e tu? Não é a cidade não, hein, gente? Tá? E tu? O que significa e tu? E você. O tu é a forma que a gente trata as pessoas informalmente. Que interessante. Ponto de interrogação, porque é uma pergunta no final. E a gente também tem no início, mais de ponta cabeça. Que coisa linda, hein? Eu adoro isso, porque aí eu já vejo aqui que é uma pergunta e já... E tu? A forma como eu tenho de falar, ela já muda. Não vai ser e tu, entende? Vai ser e tu, né? Aí eu perguntei, então, me llamo Marcos, e tu? Aí eu vou fazer a pergunta. Como te llamas? Olha a interrogação ao contrário, no início e no final, como em português. Como te llamas? E tu? Como te llamas? Aí a pessoa dirá,
Me llamo fulano. Ela vai colocar o nome dela, tá? Me llamo ciclano. Coloca o nome dela. E assim por diante. Então, olha que bacana o que a gente já aprendeu, o que a gente já sabe, tá? Eu sei me apresentar. Me llamo Marcos. Vocês diriam o nome de vocês. Tá? Me llamo, coloca o nome. Aí eu quero saber o nome da pessoa, eu viro e pergunto, e tu? Como te llamas? Aí a pessoa diz, me llamo e tarará, tarará. Tá? Aí vamos imaginar que num outro dia eu me encontrei com esta pessoa também. Aí a gente começou a conversar tudo e falo, olá, que tal? Olha a interrogação aqui ao contrário, de ponta cabeça, muito interessante. Olá, que tal? O que significa esse que tal? Oi, tudo bem? Então é esse que tal? Olá, que tal? Aí a gente vai ver algumas formas de responder. A pessoa pode dizer bien, bien, né? A pessoa tá se sentindo como? Bem, não é? Tá tranquila. Ou ela tá um pouco mais que bien. O que ela vai dizer? Olha, muy bien, que é esse M, o U e o Y. Tá? Olha que interessante, ó. Muy bien, muy bien. Então, tô muito bem. Agora vamos imaginar que você levantou num dia em que você tá mais ou menos, não tá muito bem. O que a gente diria? Nós diríamos assim, 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 assim. Olá, que tal? Assim, 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 assim. Ou seja, você tá mais ou menos, não tá muito bem hoje. Sabe quando a TPM tá começando, muitas vezes? Aí a gente fala assim, 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 assim. Ou quando chegou a TPM, você não tá naquele dia legal, você vai falar, alguém te pergunta, olá, que tal? Você vai falar o quê? Fatal. Fatal, 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 fatal. O que significa fatal? Que a pessoa não tá nada bem, que ela tá péssima. Né? E às vezes quem fala espanhol, enfim, é muito dramático essas coisas, né? Tem todo aquele espírito, fatal, fatal, fecha aquela cara e fala um fatal que de fato é fatal, tá bom? E agora, a gente está quase acabando a nossa aula, a gente precisa lembrar e aprender como a gente se despede, tá? Uma forma muito simples de se despedir é adiós. Adiós. O que é adiós? É o nosso tchau, tá? Não é o adeus, tá? Porque pra gente adeus parece que a gente não vai ver a pessoa durante muito, muito tempo. Adiós é o nosso tchau, tá? Agora, a gente tem também hasta luego. O que é hasta luego? A gente vai ver a pessoa logo, logo. Posso pensar num até logo, até já, até daqui a pouco, hasta luego. A gente tem também o hasta pronto, que também é um pouco até logo, até daqui a pouco, até já já. E a gente tem um que ficou muito famoso por causa de um filme aí e um ator, tá? Mas eu não vou complementar, é o hasta la vista, tá? Hasta la vista. O hasta la vista é que a gente vai se ver logo logo. Em breve a gente vai estar se encontrando, tá? Com hasta la vista, eu fecho essa aula, tá? Eu espero que vocês tenham curtido, tenham aproveitado e que tenham aprendido um pouco de espanhol para a gente ir se virando no dia a dia. Então, hasta la vista. Beijos.